Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, irmãos, quem vos fala, seu irmão em Cristo, pastor Tiago. E quero trazer uma palavra dos céus para vocês, né? Muita gente tem dúvida, algumas pessoas têm essa dúvida. Haverá uma terceira guerra mundial? O que a Bíblia diz sobre isso, né? Então nós vamos direto ao ponto. E eu quero te dizer, meu irmão, que sim. A Bíblia diz que sim, que haverá uma terceira guerra mundial, né? Aonde está escrito isso, irmão? Está aqui em Apocalipse 6, no verso 7, vai dizer assim, ó. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia, vem, a Bíblia Sagrada está aqui, e vê. E olhei e vi um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a terça parte da terra com a espada, com fome, com peste, com as feras da terra. Então veja bem, que foi dado poder para aquele cavaleiro que era a morte, o inferno a seguia, para matar a quarta parte da terra. Irmãos, é muita gente. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas, né? Então, a quarta parte, acredito que aí que mais ou menos 2 bilhões de pessoas morreriam de pestes e pela espada também. Então, claramente está falando de um grande conflito, de uma grande guerra, né? Para matar tanta gente assim, uma guerra nuclear, né? Uma guerra mundial nuclear. Irmãos, nós oramos a Deus que isso demore um pouco, né? Nós oramos a Deus que esta guerra, ela não venha a ser, né, meus irmãos? Eu creio que não é agora, mas nós vemos que o mundo está se preparando para isso, né? Os conflitos. Então nós oramos a Deus que demore um pouco, né? Que nós tenhamos um pouco mais de tempo para ganhar almas, né, meus irmãos? Pelo menos mais 5, 10 anos aí, para que nós consigamos ganhar mais almas para Jesus, né? Porque tem muitas almas ainda para serem resgatadas pelo povo de Deus, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Mas sim, meus irmãos, irá acontecer, é Bíblia, tá? Então, assim, é algo que muitas igrejas discutem. Ah, mas a igreja não vai estar na terra, irmão Tiago, né? A igreja não vai estar na terra. Na sequência vai dizer ali sobre as almas que foram mortas, perseguidas, né? Perseguidas pelo evangelho. E a maioria das igrejas, principalmente as pentecostais, né? As igrejas evangélicas, a maioria delas acredita que não vai passar, a igreja não vai passar por nada disso. E já vai ter sido arrebatada antes, a igreja já vai estar na glória. Tomara que eles estejam certos, né, meus irmãos? Eu oro a Deus para que assim seja. E que Deus venha nos tirar, nos arrebatar antes que essas coisas antes que essas coisas terríveis aconteçam, né? Como um conflito mundial, né? Uma guerra, né? Seria, mas biblicamente falando, irmãos, né? Perseguição e matar os crentes, isso sempre aconteceu, né? Os apóstolos foram mortos, martirizados pelo evangelho, né? Nós vamos ver também no decorrer da história da igreja, a igreja sendo perseguida, né? A igreja sendo ali, muitas das vezes, jogado nas covas dos leões, ali, os homens e mulheres de Deus, né, queimados para iluminar as noites de Roma, né, amarrado nos postes, jogado piche queimado. Então sempre houve perseguição contra a igreja. E guerra mundial também, já houve duas, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. O que mostra, quando a Bíblia fala de uma grande tribulação, a Bíblia deixa claro que é uma grande tribulação a qual nunca houve na terra. Entende? E nunca mais haverá. Está escrito, a Bíblia deixa claro. Uma tribulação que nunca houve e nunca mais haverá. Mas guerras mundiais já houve duas, né? E perseguição aos crentes também sempre houve, né? Mosquitinho chato aqui, irmãos. Perseguição sempre houve também. Então, né? Eu oro a Deus que a igreja não venha estar aqui, mas analisando as escrituras, acredito que uma boa parte disso a igreja ainda vai estar na terra. Agora, a grande tribulação que a Bíblia fala é as grandes potências sendo abaladas, tá? Então, quando as trombetas forem soar e as potências do céu foram ser abaladas, a terça parte das árvores serem queimadas, porque vai chover, vai cair fogo do céu, talvez uma explosão solar, né, de pequeno porte, mas que vai causar uma tragédia na terra. A Bíblia diz que a segunda trombeta vai cair um meteoro no mar, e assim sucessivamente vai cair estrela na fonte das águas, vai envenenar as águas. Enfim, aí eu acredito que provavelmente, né, creio eu que a igreja não estará na terra. Mas isso é uma opinião própria minha, tá? Não quer dizer que eu esteja totalmente correto, né? Há várias linhagens teológicas, né?
E tem a visão também da igreja que nós congregamos, as igrejas evangélicas, enfim, as demais denominações. Cada um que é estudioso da Bíblia tem o seu direito e a liberdade de expressar o que acredita. Eu acredito que a igreja passará pelos 3 primeiros anos e meio, ali a primeira parte da grande tribulação de perseguição à igreja. Eu acredito que a igreja ainda estará na terra. Acredito que a igreja verá o anticristo. Paulo deixa claro que a igreja verá o anticristo. Ele fala, ó, não será assim a vinda de Jesus antes que se manifeste o filho da perdição, antes que se manifeste o anticristo. A Bíblia deixa clara que Jesus não vem antes que o anticristo se manifeste. É o que está escrito. Paulo fala que ninguém vos engane, nem por parábola, nem por epístola. Não será assim a vinda do Senhor, o nosso encontro com ele, antes que se manifeste o filho da perdição. Então, o apóstolo Paulo é uma autoridade e ele fala que não será assim. Quer dizer que nós vamos passar por um momento de perseguição, mas quando as trombetas forem tocarem, e aí será catástrofes na terra mesmo, catástrofes globais. Imagina cair um meteoro no mar, meu Deus, meu irmão, o tamanho da onda que vai formar, né? O choque do impacto vai matar milhões de pessoas. Então, assim, será terrível. E aí sim, Deus nos tirará daqui, porque Deus falou para Abraão, né? Abraão falou, Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor destrói. Deus falou, se tiver 50 justos, eu não destruirei por amor aos 50, não é assim? Então, por amor àqueles 50, Deus pouparia a terra. Ele chegou até a perguntar sobre se tiver 10 justos. Deus falou, se tiver 10, eu pouparei por amor dos 10. Mas em Sodoma e Gomorra não tinha nem 10, então só salvou Ló e suas filhas, entende? Então, nessa base, eu creio que Deus vai nos tirar daqui antes das trombetas soarem. Mas que a perseguição, né? A perseguição aos crentes, nós estaremos aqui por um pedaço dela. Por quê? Uma permissão de Deus para que muitas coisas que entrou, como essa divisão de placa terrível, né? Porque, meus irmãos, teve alguns anos atrás, teve uma perseguição, se eu não me engano, na Bolívia, aonde entrou lá um presidente lá e ele queria fechar todas as igrejas evangélicas, proibir que as igrejas evangelizassem e tal. E aí todas as igrejas teve que se unir automaticamente, porque era uma perseguição ao nome de Jesus. Então teve que unir todo mundo, teve que unir a Assembleia, teve que unir Deus e Amor, teve que unir todo mundo para poder ir lá protestar, e conseguiram revogar esse decreto que ele tinha feito. Tem aí as reportagens, isso é notícia que foi dada na época, né? E muita gente não deu crédito, mas eu percebi que a tribulação uniu a igreja. Entende? Que, vamos dizer assim, as perseguições, né? Uniu a igreja, entendeu? E sempre foi assim na história da Bíblia. Então eu acredito que vai chegar uma hora que Deus ele vai querer acabar com essa divisão de placa, porque a Bíblia diz que seremos perseguidos pelo nome de Jesus, não por placa alguma, nem A nem B. Jesus não falou, e serão perseguidos pela placa da igreja A, ou da igreja B, ou da igreja C, não. A Bíblia vai dizer, e serão perseguidos e odiados por todas as gentes por causa do meu nome, disse Jesus, né? Então, seremos perseguidos pelo nome de Jesus e não de placa alguma. E quando vinha essa perseguição, à igreja, leis tentando barrar a igreja, então não vai ter jeito, as igrejas terão que unir forças, né? E para poder tentar enfrentar essa situação, vai ser uma permissão de Deus, tá? Então, antes das trombetas tocarem, eu creio que Deus nos tira daqui, que será uma destruição realmente terrível. Mas eu creio sim que nós veremos, nós passaremos tanto pela marca da besta, que já está aí, está nítido já o controle social, né? Leis para controle populacional. E eu creio sim que passaremos pela marca da besta e passaremos também por uma parte ali de perseguições contra a igreja, tá bom? E veremos o anticristo. Paulo falou que sim, tá? Paz, Senhor Jesus, e depois sim seremos arrebatados a qualquer momento, porque aí não há mais nada para se cumprir, tá tudo cumprido e, enfim, iremos para a glória com Jesus. Creio que Deus nos tirará daqui antes de destruir, porque assim prometeu para Abraão, que antes da destruição Deus nos tira. Mas ser perseguido e mortos, meus irmãos, ou passar... a igreja é perseguida hoje, lá, todo ano, se você acompanhar o canal Portas Abertas, há mais de 50 países que perseguem a igreja, e todo ano, só no passado, mais de 5 mil pessoas morreram pelo evangelho, perderam a cabeça, foram, enfim, decapitados, mortos, executados, por amor ao nome de Jesus Cristo, né? Por pregar o evangelho em lugares onde não aceitam. Então, paz do Senhor, né, meus irmãos? Deus abençoe.